vamos tirar proveito mais nesse momento, aonde damos sequência aos trabalhos da 17ª Feira do Livro Espírita, Moisés José Alves. E hoje nós teremos como colaborador, como auxiliador do trabalho, o orador da noite, que é o grande companheiro Luciano Barbacena, aonde ele vai nos trazer em defesa da vida e o aborto dos microséculos. E tivemos bastante proveito de todos esses ensinamentos, essas colocações, para que nós, cada vez mais, nos sintamos felizes de estarmos encarnados ou reencarnados nesse período onde se fala tanto de uma transição esta que nós temos que fazê-la existir dentro de nós. Se ficarmos esperando que ela chegue, nós estaremos perdendo o nosso tempo. Então nos traz essa feira não a acomodação, mas a demonstração, a ilustração de que, se nós tirarmos proveito de todas as palestras e dos livros que nos são oferecidos para que nós venhamos a aprender, nos tornaremos melhores. E assim podemos nos considerarmos e termos o direito de dizermos que somos realmente filhos de Deus. Então nós vamos convidar para compor a mesa os nossos companheiros, representantes das nossas casas espíritas, como sendo o nosso companheiro João Batista, da Casa Espírita João Batista. Vamos convidar o nosso companheiro Francisco, da Casa Espírita Irmão Francisco de Assis, e do Paz e Amor. Por enquanto, nós vamos deixar a cadeira lá. E assim nós convidamos o nosso companheiro Luciano para poder já tomar o seu lugar, porque nós vamos convidar o nosso companheiro Marcos Montese para que possa vir fazer a apresentação de alguns números musicais para nos brindar com bonitas letras e melodias bastante favoráveis que aquecem a nossa mente e fortalecem os nossos corações. Com você, nós vamos deixar Marcos Montese. Boa noite. Vamos então entoar algumas canções para a gente ir harmonizando o nosso ambiente, a fim de que a gente aproveite bastante o nosso companheiro Luciano. Oh,
a gente vivia melhor. A vontade vibrava em estar sempre juntos, com canções de amor para todo o mundo. Cadê o sorriso que antes brilhava? A gente se abria e não se pensava. Vamos sair da maior e das caras. O tempo passou e não dá pra ficar assim, vestindo a camisa da indiferença. Quem sabe a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra não estar não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode rechear. Uma boca que tem espinhos você pode se alinhar. Se o bem e o mal existe,
prosseguimento aos trabalhos da noite. Vamos aproveitar. Chama alguém. Nós vamos chamar o nosso companheiro Tomás pelo compromisso representante do Paz e a Vida. Eu vou saber para você. Bem, meus companheiros de jornada, já é de nosso costume e é bom, e ainda essa semana o nosso companheiro Jorge Pires nos colocou que nós devemos orar, devemos conversar com o nosso Pai Todo-Poderoso, e não é simplesmente nos momentos em que as coisas ficam difíceis, porque às vezes nós pedimos muito e na maior parte das vezes nós esquecemos de agradecer, principalmente quando as coisas estão fluindo às mil maravilhas. Mas a partir do momento em que nós aprendemos ou que viemos nos conscientizar que devemos nos vigiar constantemente para que assim sejamos assessorados, porque o assessoramento vem de qualquer maneira. As sintonias partem ou chegam até nós a partir do nosso modo de pensar, do nosso modo de agir, do nosso modo de executar. E para que esse assessoramento seja gratificante e luminoso, é preciso que tenhamos também pensamentos luminosos, positivos, que nem sempre conseguimos, mas a partir do momento em que tomamos conhecimento e que resolvemos fazer a nossa transformação, seremos capazes de ter conosco companheiros mais evoluídos que nós. E para que esta condição de amor, de vibração positiva, favoreça o nosso companheiro Luciano, para que ao nos passar tenha a sua tranquilidade, que não falta nele, é claro, mas o assessoramento se torna muito mais convincente a partir do momento em que estejamos todos nós unindo os nossos pensamentos nessas atitudes. Portanto, eu gostaria que todos vocês procurassem mentalizar o semblante de Jesus, buscassem em sua face aqueles olhos acalentadores, os olhos calmos, os olhos demonstrativos de compaixão, de piedade, de amor para com todos nós. E assim podemos dizer: obrigado por esta noite. Obrigado por permitir que aqui estejamos a caminhar, muitas das vezes com algumas dificuldades, mas ao conscientizarmos de que não devemos nos desanimarmos, prosseguimos a dar um passo a mais. Se tropeçarmos, aprendemos a levantar os nossos pés. Se falarmos palavras torpes e de ignorância aos nossos irmãos, já sabemos pedir perdão. Não somente pedir o perdão, mas perdoar-nos e buscarmos em Deus Pai Todo-Poderoso a força equilibrante para nos tornarmos melhores. Por isso, dê-nos licença para que nós possamos desenvolver o trabalho da noite sob a vossa proteção. E que assim seja. Obrigado, Senhor. Luciano, esteja bom. Irmãs e irmãos, boa noite.
Boa noite. Agora né? Bom, primeiro nós começamos agradecendo a oportunidade de estarmos aqui juntos nessa noite, conversando sobre um tema extremamente delicado, extremamente polêmico, e que está na ordem do dia não só do Espiritismo, mas também do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional Brasileiro, procurando fazer aqui uma ponte entre os conhecimentos trazidos por Jesus, pelos Espíritos superiores através de Allan Kardec e a lei brasileira. Afinal de contas, todos nós somos cidadãos brasileiros e todos nós vivemos num contexto social e precisamos de ter as nossas opiniões formadas, informadas, no sentido de nós contribuirmos para a compreensão de temas importantes, graves, das nossas vidas e da vida daqueles que conosco compartilham a existência corporal. Porque hoje nós vamos falar da questão do aborto dos microcéfalos. Será que é um direito dos pais abortarem os seus filhos que estão sendo gerados com microcefalia em face da epidemia de Zika, que tomou conta do nosso país e que está intimamente relacionada na má formação dos hemisférios cerebrais e do crânio daqueles bebês, daqueles embriões que foram acometidos do vírus Zika. E para que nós possamos então começar a abordar esse tema, a nossa referência não podia ser outra, senão a referência de Jesus, o Cristo de Deus. Quando lá, registrado no Evangelista João, no capítulo 10, versículo 10, Jesus nos lembra: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim não para matar, não para roubar, mas eu vim para que todos tenham vida e tenham vida plenamente, tenham vida abundante. E a primeira reflexão, então, que eu gostaria que nós fizéssemos em conjunto é se a expressão vida na fala de Jesus está adjetivada. Observe o texto. Eu vim para que tenham vida. Jesus falou qual tipo de vida? Ele falou assim: eu vim para que tenham vida extrauterina. Falou? Eu vim para que tenham vida intrauterina. Eu vim para que tenham vida em corpos perfeitos. Eu vim para que tenham vida em corpos com necessidades especiais. Ele falou isso? Não. Então nós temos que partir desse pressuposto. Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância, vida com plenitude, todo tipo de vida. Mostrando aí um princípio do direito natural, que é o direito a viver. Afinal de contas, minhas irmãs, meus irmãos, eu lhes pergunto: de que adianta assegurar ao indivíduo, ao cidadão, o direito à liberdade, o direito à dignidade, o direito à opinião, à religião, à crença, ao culto, à sobrevivência digna, ao patrimônio, aos direitos sociais relacionados ao trabalho, o direito à propriedade, se nós não tivermos a vida? Adianta para você algum direito se você não estiver vivo? Então, Jesus já começa a fazer para nós uma espécie de hierarquia dos direitos naturais, quando ele diz assim: o primeiro direito para quem está na Terra é o direito à vida. E hoje nós vamos ver se a lei humana no Brasil se aproxima ou não da lei divina.
Porque no Evangelho do Cristo está estampada a lei de Deus. Os Espíritos disseram ao professor Allan Kardec que à medida que a lei humana evolui, essa lei humana se aproxima da lei natural, se aproxima da lei de Deus. Então hoje nós vamos verificar se as leis da República Federativa do Brasil, se elas estão tão próximas ao direito natural divino aí registrados no Evangelho do Cristo. O que vocês acham? Será que está ou será que não está? O nosso direito está próximo do direito de Deus ou será que o nosso direito ainda está distante dele? Fica aí a curiosidade que nós vamos marcar ao longo desse encontro, que versa então sobre a questão dos aspectos jurídicos espíritas do aborto, baseado numa campanha da Federação Espírita Brasileira, que no mês de setembro fez 20 anos, que é a campanha em defesa da vida. E essa campanha, no mês passado, de setembro, ela enfocou a questão do suicídio. E nós tivemos muitas movimentações sociais acerca da prevenção do suicídio lá na nossa cidade. Tivemos palestras, manifestações culturais, passeadas na rua, palestras em escolas, campanhas de mobilização para preservar a vida. E agora, nesse mês de outubro, tem se intensificado as campanhas acerca da questão do aborto, para que nós possamos defender a vida e dizer não ao aborto. E, discutindo essa matéria, há uma ação direta de inconstitucionalidade lá no Supremo Tribunal Federal, que ganhou o número 5581 e que tem um objetivo muito claro. Essa ação pretende que, interpretando o Código Penal brasileiro à luz da Constituição Federal, notadamente do princípio da dignidade da pessoa humana, a prática do aborto dos microcéfalos não seja considerado aborto. E aí eles falam no eufemismo, que é a interrupção terapêutica da gravidez. Olha só que nome interessante. Todas as vezes que a gente quer abreviar alguma coisa, a gente usa o eufemismo, né? Se eu digo assim, aborto, a população brasileira, na sua maioria, é contra o aborto. Mas se eu digo interrupção terapêutica da gravidez, se eu digo que é um tratamento, se eu digo que é uma providência, uma profilaxia, olha só como eu estou amainando a questão. E aí, para nossa surpresa, a Associação Nacional dos Defensores Públicos, que entrou nessa ação, é a autora dessa ação, conversando com um dos defensores públicos, lá da comarca de Barbacena, que é filiado dessa Associação Nacional, ele nos disse que o tema não foi discutido dentro da associação com seus associados. Portanto, foi uma decisão da diretoria que resolveu entrar com a ação sem consultar os seus associados. Daí já começa uma percepção de que o assunto é tão polêmico que a diretoria da associação não submeteu o assunto ao crivo dos seus associados e decidiu, então, por propor ação, baseando-se, então, em questões sanitárias relacionadas ao vírus, que está associado à microcefalia, e eles querem, então, em outras palavras, que não seja criminalizado o aborto do microcéfalo, que está previsto lá nos artigos 124 e 126 do Código Penal. Eles alegam também que há razões de natureza previdenciária, administrativa, de combate ao vetor e cuidados com a população atingida. E aí nós vamos verificar que essas ações, para aqueles aí que são afetos à área do direito, nós vamos chamar essas ações de ações cavalo de Troia, porque ela tem uma aparência, mas dentro dela tem diversos pedidos que estão ali disfarçados para ver se colam, para ver se passa. Então, uma ação que discute o cuidado com os portadores de Zika, essa ação é bem-vinda. Quem de nós que é contra o cidadão que tem Zika ser tratado do vírus da Zika? De ser feito um trabalho de prevenção para combater o mosquito, para combater o vírus. Quem de nós é contra
que o Estado, através do SUS, dê assistência integral à gestante, ao filho, à família do portador de Zika. A ação visa isso, mas nenhum de nós é contra isso. Todos nós somos a favor de que essas medidas profiláticas para combater a epidemia sejam efetivadas. Só que lá, no meio dos pedidos, aí vem um cavalo de Troia, né? Tem um pedido lá, então, da descriminalização, de não se considerar crime, nessa hipótese, o crime de aborto, do feto microcéfalo. Ela pede ainda a liberação dos métodos contraceptivos de longa duração, que é aquele DIU, onde a mulher que se submete a esse tratamento, ela então fica infértil durante todo o período de validade, digamos assim, daquele tratamento. E nós também não somos contra o planejamento familiar. O Espiritismo combate os métodos contraceptivos abortivos, mas aqueles que não são abortivos fazem parte do planejamento familiar, que depende, obviamente, do livre-arbítrio do casal, livre-arbítrio esse que há de ser respeitado. E ainda a ação recebe um parecer favorável da Procuradoria Geral da República. Então, os promotores federais são a favor da ação e a favor de que não seja crime abortar o feto microcéfalo. Contudo, a Advocacia Geral da União pensa ao contrário. Ela pensa que esse tipo de aborto é crime mesmo e precisa de ser apenado. A Advocacia Geral do Senado diz que a competência para dizer se é crime ou não é crime é do Congresso Nacional. E, de fato, nós vamos estar aí diante de uma figura muito híbrida no Brasil, porque o nosso Supremo Tribunal Federal, numa ação como essa, por via oblíqua, indireta, ele acaba legislando e, portanto, usurpa a competência do Congresso Nacional. E aí o Senado se coloca muito bem, olha, são os legisladores que estão para reformar o Código Penal que devem dizer se o Brasil quer ou não que o aborto seja considerado crime. E essa matéria também é bastante complexa, porque nós sabemos que o direito penal tem as suas limitações. O direito penal, ele, no nosso país, ele não educa, ele não regenera o criminoso, ele não tem um aspecto pedagógico. O direito penal é aqui no Brasil a última rácio, a última alternativa. Nada deu certo, direito penal. E aí nós temos que refletir. Bom, o Brasil já tem milhões de abortos por ano. Estima-se algo em torno de 3 milhões de abortos por ano, uma Belo Horizonte inteira, região metropolitana, inclusive. Sendo crime. Imagina se não for crime, se for liberado o aborto no Brasil. Será que o nosso sistema educacional é suficiente para preservar a vida? Ou nós ainda precisamos de um remédio amargo, de uma medida enérgica, que é exatamente aplicar o direito penal para inibir uma conduta que viola o direito maior. No caso do aborto. Como o aborto viola o direito à vida humana, vem o direito penal e fala, olha, se você tirar a vida de alguém, é crime, é igual homicídio. Nós poderíamos, por exemplo, abolir o crime de homicídio, matar alguém, crime de homicídio, pena de 6 a 20 anos. A nossa sociedade já está pronta para abolir o crime de homicídio? Será que se nós abolirmos, as pessoas vão sair por aí se matando umas às outras ainda? Então, mostrando para vocês essas reflexões, é que nós chegamos à conclusão de que, como as famílias nossas ainda não estão estruturadas, como a nossa educação ainda não é capaz de formar o cidadão com aqueles aspectos mais profundos relacionados à sua cidadania e à sua espiritualidade. Como a sociedade ainda não conseguiu fazer isso pelos seus múltiplos meios, então o direito penal ainda é um mal necessário. E a competência de dizer o que é crime ou não é da lei, do Código Penal. E quem vota a lei é o Congresso. No nosso caso, o bicameral, a Câmara dos Deputados e o Senado. Inclusive, no Senado está lá um projeto de lei
que visa a descriminalização total do aborto, permitindo o aborto no Brasil a partir até a 12ª semana de gravidez. E está lá, se você inclusive quiser opinar, você tem uma enquete, você pode cadastrar lá o seu e-mail e votar lá da forma como você quiser, contra ou a favor do aborto, no site do Senado Federal. E a advocacia do Senado diz, olha, o legislador tem que dizer isso, não o Supremo Tribunal Federal. E o julgamento dessa ação será em breve, pedido a urgência por conta da epidemia. Então se acredita que até mesmo há a possibilidade de se julgar isso até o final desse ano. E aí nós saberemos como será o tratamento dado pelo nosso tribunal acerca dessa matéria. O professor Allan Kardec faz essa pergunta aos espíritos: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E os espíritos respondem de chofre, sem dúvida: o direito de viver. Afinal de contas, de nada justifica a existência de outros direitos se a vida, se a existência corporal não for preservada. E aí nós vamos entender a importância da encarnação. Para que é que nós precisamos de um corpo? Será que nós não poderíamos evoluir fora do corpo, na qualidade de espíritos que somos? Por que Deus criou a necessidade do corpo físico? Vocês já viram como é que o nosso corpo nos dá bastante trabalho? Vamos pegar aqui um dia com 24 horas, só para a gente pensar. No seu dia de hoje. Quantas horas do seu dia você dedicou ao seu corpo? Você dormiu? Dormiu, né? Os que acordaram mais cedo, eu devia ter acordado às 5, 6 horas da manhã. Então, nessas últimas 24 horas, nós dormimos. Quem aí se alimentou? Quem aí precisou de fazer higiene do seu corpo? Tomou banho, escovou os dentes, penteou o cabelo? Quem aí precisou de se vestir? Quem aí que precisou de ter uma casa de morar, um teto onde se abrigar? Quem aí que precisou de trabalhar para ganhar dinheiro para fazer tudo isso para si e para sua família? Percebe como que o corpo físico é trabalhoso? Mas nada obstante tudo isso, ele é necessário. Por que ele é necessário? Os espíritos responderam a Kardec. É porque através da experiência corporal é que nós seremos capazes de adiantar o nosso progresso, comprovando na prática aquilo que nós já sabemos como espíritos. Ou seja, é vivenciando as experiências do corpo que nós avançamos mais rapidamente no caminho espiritual. Por isso que a existência corporal é necessária. E aí Kardec pergunta: mas com relação ao aborto, constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Vejam que Kardec não falou em interrupção terapêutica da gravidez. Ele falou de aborto mesmo, que é o que está no nosso Código Penal, lá no artigo 124, como eu já disse. Então, é crime em qualquer período da gestação? E os espíritos superiores responderam a Kardec: há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. A mãe, o pai, qualquer outra pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento, porque impedir a alma de suportar as provas das quais o corpo deveria ser instrumento. Então, olha só, o corpo é o instrumento da prova. E aqui nós estamos no contexto de escola. Todos nós passamos pela escola. Para que serve a prova em uma escola? Para demonstrar que você já sabe aquela matéria, que você absorveu aquele conteúdo, que você se apropriou daquela sabedoria. Então, a encarnação também é assim. O Espírito, para comprovar que se apropriou daquela sabedoria espiritual, tem que vivenciar na prática através do corpo físico. A Federação Espírita Brasileira publicou até uma obra com uma coletânea dos ensinamentos dos espíritos acerca do aborto, intitulada assim: O que dizem os espíritos sobre o aborto, contando como se dá o processo de encarnação, da chegada do espírito no corpo, da gestação, do que aconteceu com aqueles espíritos que foram abortados, o que aconteceu com aqueles pais que optaram pelo aborto, o que aconteceu na dimensão espiritual depois que esses pais partiram.
perdiram da vida corporal, o que aconteceu com aqueles profissionais que praticaram o aborto nos outros, que participaram dessa indústria da morte que movimenta milhões de dólares no mundo inteiro. Acerca disso, inclusive, o Dr. Bernard Mendelssohn, norte-americano, no ano de 1976, ele fez uma experiência que mudaria a vida dele e de muitos abortistas. Ele era obstétrico e ele tinha diversas clínicas nos Estados Unidos que prestavam esse tipo de serviço para a população. Lá, o aborto não é criminalizado na maioria dos estados, e aí as pessoas podem livremente praticar o aborto. E ele, então, vivia disso. Ele tinha clínicas disso, ganhava dinheiro com esse tipo de procedimento. Até que em 1976 veio à luz os primeiros exames de ultrassonografia, de imagem. E todos nós hoje, o exame é comum, né? Ultrassonografia, hoje todas as mulheres grávidas fazem a pré-natal e se submetem à ultrassonografia. Mas o fato é que o Dr. Anderson, ele, pela primeira vez, ele conseguiu filmar, através da ultrassom, o procedimento do abortista, que naquela época era feito através de uma sonda. Então a sonda era introduzida no ambiente uterino e ela começava a sugar o líquido amniótico. E naquele caso, ele então, acompanhando o aborto através da imagem, ele observa que quando a sonda penetra o útero materno e começa a sugar o líquido amniótico, aquele embrião, ele começa a se movimentar, ele fica agitado, ele começa a fugir da sonda, ele começa a nadar dentro do útero materno, mas obviamente ele então esbarra na parte superior do útero materno, e quando a sonda vai chegando, ele toca os pés, porque a partir do segundo mês o corpo já está todo pronto, depois ele só se desenvolve, ele toca os pés daquele embrião, e o embrião então solta um grito de socorro, abre a boca, mas ninguém ouve a voz dele. O Dr. Bernard Mendelssohn então continua a observar o procedimento, e a sonda vai e sob os pés, sob o corpo, tritura a cabeça e destrói a alma. Depois disso, ao contrário do que ele tinha aprendido no curso de medicina, porque ele aprendeu que era só um conjunto de células, ele observa que ali não era um conjunto de células, ali era um ser humano capaz de sentir medo, capaz de ter emoções, reações, de tentar se proteger, de tentar fugir, de tentar gritar por socorro. E ele então, a partir daquele dia, fechou as suas clínicas de aborto, colocou um vídeo que vocês acham aí na internet com o nome de O Grito no Silêncio, e virou o maior defensor da vida lá naquela região, passando a salvar aquelas vidas que antes ele tirava por ignorância científica de saber que ali havia uma vida humana. A Convenção Americana de Direitos Humanos, ela fala que toda pessoa tem direito que se respeite a sua vida desde o momento da concepção. É o que dizem também os espíritos ao professor Allan Kardec. A partir do momento que há a concepção, já há ligação entre o espírito reencarnante e aquele corpo físico que está no início do seu desenvolvimento. E aí vem a Convenção Humana, o Direito Internacional, e diz, olha, houve a concepção, a partir daí, os direitos humanos daquele indivíduo já precisam ser preservados. Ele é um ente capaz de adquirir direitos. E a nossa Constituição Federal de 1988, no seu artigo 5º, ela repete com veemência a inviolabilidade do direito à vida. E aí vocês podem constatar com aquela frase de Jesus que eu trouxe no início. Esse artigo da Constituição Federal de 88, a lei máxima do país, está de acordo com o Evangelho de Jesus no que diz respeito ao direito à vida?
inviolabilidade do direito à vida. Olha, a Constituição adjetiva o direito à vida. Aqui está escrito o direito à vida concebida, o direito à vida intra, extra-uterina, a vida no corpo perfeito e no corpo portador de necessidades especiais. Veja que a lei humana aqui, nesse caso, está assim, muito próxima da lei divina. Isso é direito constitucional. Se nós formos pegar o direito civil brasileiro, nós vamos verificar que essa teoria, chamada teoria natalista, ela está por todo lado no Código Civil. Lá no seu artigo 2º, o nosso Código Civil atual, do ano de 2002, diz que a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então, meus irmãos, olha que interessante. A partir do momento que se concebeu alguém, o nosso direito chama esse ente de nascituro. E o direito dele tem que ser preservado. Existe em tramitação do Congresso Nacional até um Estatuto do Nascituro, que tem por finalidade reunir todos os diplomas legais acerca desses direitos. Olha lá o que o professor Kardec então traz na questão de número 344 de O Livro dos Espíritos. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa com a concepção. Ora, se é assim, então, se há o encontro da célula ovo com o espermatozoide, nós temos aí um zigoto, um nascituro, ele há de ser preservado não só pelos ensinamentos de Jesus no seu Evangelho, não só na Convenção Americana de Direitos Humanos, na Constituição Federal de 88, no Código Civil, como também em toda a legislação que faz a referência à vida a partir desse momento aí, que é um momento divino, o encontro dos gametas humanos que dão origem à vida biológica na Terra. Essas imagens das cirurgias feitas no útero materno rodam aí no mundo através da internet, e hoje o nascituro já é um cliente dos médicos, porque desde eternidade já é possível, sim, fazer uma série de procedimentos naquele corpo em gestação. E olha só que interessante, o nascituro foi buscar abrigo na mão do médico e agarrou a sua mãozinha no dedo do médico, buscando o quê? Proteção, amparo. Não é assim? Todo mundo aqui que já pegou um bebê no colo já pode ter observado o bebê, ele quer se apegar. E aí geralmente pega no dedo, ele aperta a gente no sentido de buscar proteção, segurança. Significa que ele sente, ele percebe o que acontece à sua volta, e ao invés então de tratar essa criatura, querem matar essa criatura. Meus irmãos, isso é crime. E precisa de ser tratado como tal. Eu queria trazer para vocês umas imagens que falam da vida. Olha que beleza, né? Todo mundo já esteve lá, né? Foi bom para você? Quando você lá estava? O aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época da concepção, diz a nossa lei. Mas essa questão tem um outro lado. Aqueles que defendem alegam que a mulher tem direito ao seu próprio corpo e, portanto, seu corpo, suas regras. E esse movimento, conhecido como movimento feminista, ele então luta pela liberdade sexual da mulher. Nós também não somos contra a liberdade sexual da mulher. Cada um pode fazer o seu corpo aquilo que julgar adequado, conveniente. Mas o fato que nós estamos tratando aqui é de um corpo que não é da mulher, é o corpo do bebê, do nascituro, que é diferente do corpo da mulher. A genética já resolveu isso quando estudou o DNA. Nós sabemos que ali o zigoto não é mais
o corpo da mulher. Tanto é que, do ponto de vista da genética, do DNA, nós temos 50% do DNA da mãe e 50% do DNA do pai. Ou seja, é outro indivíduo, é outro ser. Então, a mulher, para preservar a sua liberdade sexual, ela deve usar de métodos contraceptivos lícitos, conforme a sua vontade, a sua possibilidade, fazendo assim o seu planejamento reprodutivo. Mas, a partir do momento que há a concepção, já há uma vida diferente da vida da mulher. E, portanto, essa vida não é a vida dela. E, portanto, essa vida há de ser preservada. Então, esse argumento é um argumento falacioso. Outro argumento é que o direito de liberdade ele possibilita a opção sobre a reprodução e o planejamento familiar. E aí nós estamos incluindo o casal, porque ninguém consegue reproduzir sozinho. Assim? E muitas vezes os homens são afastados dessa discussão e as mulheres penalizadas. Tanto é que o tipo penal, via de regra, recai mais sobre a mulher. Não é? E aí nós vamos verificar que a lei penal também diz que todo aquele que induz, que participa, que provoca ou que deixa provocar, está incluído no conceito do tipo penal do crime de aborto. Mas aqui, mais uma vez, nós ponderamos, olha, o direito à liberdade é um direito que está subordinado ao direito à vida. É a questão de uma hierarquia desses direitos. Primeiro a vida, depois a liberdade. Nós não podemos colocar a liberdade antes da vida. Da vida de quem? Da vida do filho, da vida do feto, que é diferente, então, da vida da mulher. Outros dizem que não há humanidade no feto. O feto, o embrião, o nascituro, segundo eles, não é uma vida humana. É só um conjunto de células. Essa visão é a visão materialista, é a visão ateísta. E no Brasil já superou essa questão, porque entre nós, a maioria da população compreende a existência de algo além da matéria. Nas diversas crenças, nas diversas religiões do mundo, o Brasil talvez seja um dos países com maior índice de pessoas com religião ou religiosidade. Então, em razão disso, as pessoas entendem que ali não há só células. Outros dizem que o aborto deve ser legalizado, descriminalizado, porque há a necessidade de uma política pública contra o aborto clandestino em condições insalubres e que gera um alto índice de mortalidade materna. Bom, aí mais uma vez, né? Para nós cuidarmos do nosso SUS, do nosso sistema de saúde, nós vamos matar as crianças. Vejam que o argumento não se sustenta. Existem abortos clandestinos? Existem. Eles podem causar a necessidade de coletagens, a necessidade de tratamento das mulheres que passaram por aquela experiência? Sim. Mas em razão da necessidade dos cuidados com o aparelho reprodutivo da mulher que produziu o aborto clandestino, nós vamos autorizar a matar os filhos dela? Aí seria uma verdadeira inversão de valores. Eu estava conversando com um médico lá de Campina Grande, Dr. Roberto. Dr. Roberto, ele trabalha no SUS há mais de 30 anos, é ginecologista e obstetra. E ele disse que em 30 anos ele nunca viu a morte de uma paciente nessas circunstâncias, cuja morte tenha sido um agravamento de uma prática de aborto clandestino. Já fez milhares de coletagens, de tratamentos ginecológicos com aquelas mulheres, mas morte lá em Campina Grande, em 30 anos, ele não viu. Então eu fico pensando, será que esses números estão manipulados? Está certo que a minha amostragem é pequena, né? Mas um profissional com 30 anos de trabalho no SUS nunca viu um caso, então pelo menos eu posso desconfiar dessa estatística. Outros dizem que nos países desenvolvidos aborto não é crime, portanto nós devemos descriminalizar o aborto no país. E aí eu pergunto a vocês, o que é ser um país desenvolvido?
É um país economicamente rico, ou um país espiritualmente alinhado com as leis de Deus? A nossa lei está próxima da lei divina, porque preserva a vida. A lei dos Estados Unidos, dos países da Europa, a maioria estão desalinhadas, distantes das leis naturais e divinas, porque permitem a morte daqueles que não podem se defender, permitem a morte de seres absolutamente inocentes que não cometeram crime algum. Vejam vocês, que permitir o aborto é permitir a pena de morte no Brasil. E pior, a pena de morte para alguém que não cometeu crime algum. Que crime esse bebê cometeu para ser morto e trucidado por aqueles que deveriam protegê-lo? A missão dos pais é proteger, educar, sustentar os filhos. Nós vamos deixar esses seres que têm a missão de proteger aplicar a pena de morte com seus próprios filhos? Certamente que não. Uns dizem assim, a gravidez não foi planejada, e como não foi planejada, há uma desestrutura familiar, e aquela família não tem condição de cuidar do filho. Tudo bem, é uma verdade também. Quantas famílias aí não planejam os filhos? Quantos filhos nós temos aí no carnaval? Das relações sexuais pontuais, casuais. Mas nós temos que lembrar que, mais uma vez, em nome da liberdade sexual, nós não podemos matar os inocentes. E temos que lembrar ainda que há os programas de adoção. Se aquela família desestruturada não tem como cuidar, existem muitas famílias no cadastro brasileiro de adoção esperando a oportunidade de adotar uma criança. São milhares de casais que não podem ter filhos e que esperam a oportunidade de adotar alguém. Então, por que nós não vamos encaminhar essas crianças indesejadas para aqueles que desejam muito se dedicar a elas? Eu conheço muitos casais que ficam 5, 6 anos na fila. Alguns até desistem e não conseguem adotar. Então, nós temos outros caminhos. A adoção é um deles. E aí alguns dizem também da gravidez precoce, principalmente entre adolescentes, questões econômicas, sociais, culturais, violência sexual, e assim sucessivamente, tentando trazer algum tipo de argumentos para sustentar a descriminalização do aborto. Então, vamos abordar a questão da violência sexual. O nosso Código Penal, nesse aspecto, ele vai se distanciar da lei divina quando ele diz que praticar aborto de filho oriundo de violência sexual, de estupro, não é crime. E aí, nosso legislador, desde 1940, pensa assim. No Espiritismo, nós pensamos diferente. Nós somos contra o abuso de qualquer tipo de criança, salvo naquela hipótese em que há risco de morte para a mãe. Porque uma vida já consolidada, que é a vida da mãe, que depois pode engravidar de novo, pode adotar, que pode ajudar a cuidar dos filhos alheios, e a vida da vida, então, que está causando risco à vida da mãe, aí sim, o Espiritismo admite, nessa hipótese, o abortamento para evitar a desencarnação da mãe, para preservar a vida consolidada da mãe em detrimento da vida do filho que está ali em desenvolvimento. Mas no caso da violência sexual não podemos pensar dessa forma, porque como nós somos reencarnacionistas e nós sabemos que nós escolhemos nessa vida o que plantamos nas vidas anteriores, fica fácil de nós reduzirmos a causa dos efeitos. Significa que o efeito de violência sexual sofrida hoje é a consequência da causa, violência sexual perpetrada no passado. Embora a justiça divina seja temperada pela misericórdia, cada um de nós recebe o que plantou, cada um de nós passa pelas experiências para aprender. Então, aquele estuprador de ontem pode ser o estuprado de hoje. É a dura realidade da lei de causa e efeito.
Tudo bem aí? Eu queria agora mostrar cenas do outro lado, mas essas cenas são duras e aqueles que têm sensibilidade, os Espíritos dizem que nós somos responsáveis pelas imagens que nós criamos nas mentes alheias. Então, aqueles que forem sensíveis, eu peço para fechar os olhos e não verem as imagens. E também eu peço às crianças que não vejam essas imagens. Então, pedi às crianças para fechar os olhos durante um minutinho. Você ficou chocado? Imagine eles. Como você se sentiria se os seus pais tivessem te abortado? Vocês já perceberam? Todo mundo que defende o aborto já nasceu? Eu não conheço nenhum abortista morto, abortado. Todos os abortistas nasceram. E aí eu volto a perguntar: você gostou de ter nascido? A oportunidade que lhe foi dada de estar aqui, vivendo através do corpo? Então o que você quer para você, você deve querer para o outro. Olha Jesus no Evangelho: faça ao próximo aquilo que você gostaria que fosse feito para você. Você gostou de nascer no corpo e não ter sido morto no ventre da sua mãe? Que bom! Sua mãe cuidou de você, seu pai cuidou de você, você teve amor, teve carinho, você nasceu, que beleza. Então, nós devemos querer o mesmo dos outros que estão nesse processo. Mesmo porque, gente, como nós sabemos que nós vamos partir daqui, mas nós vamos retornar, imagina na hora do nosso retorno, se nós formos esses filhos indesejados, abandonados, aleijados. Não vamos conseguir voltar para a terra. Saindo um pouco aí desse clima, né, de comoção, vamos voltar a falar de leis, né? Código Civil, lá no artigo 542, diz que é possível você fazer uma doação ao nascituro. Então vamos imaginar que você queira beneficiar uma pessoa que está sendo aligerada. Você pode ir no cartório e pode doar para aquela pessoa através de uma escritura, por exemplo, uma casa, um apartamento. Olha, se ela pode receber uma doação, é porque ela é sujeito de direitos. É um ente capaz de adquirir direitos. O pai pode reconhecer a paternidade do filho que está sendo gerado. Olha, se ele pode reconhecer que é pai de alguém, é porque esse alguém existe. E se esse alguém existe, ele tem direitos a serem preservados. Tanto é que a lei dá a ele um curador. Se a mãe não puder representá-lo, o Estado dará ao nascituro um curador que vai defender os seus direitos. E ainda nós podemos regular até a sucessão, a herança, porque lá no artigo 1798 do Código Civil, a legitimidade para suceder é das pessoas nascidas ou concebidas. Então imagina uma hipótese: você está grávido junto com a sua esposa e você sofre um acidente de trânsito e você desencarna. Aquele nascituro será o seu herdeiro, mas ele não nasceu ainda, mas o direito dele já está preservado. Então, se está preservado, porque ele já tem uma proteção jurídica reconhecida pelo Estado. Uns dizem, então, aquela questão econômica: mas a mãe não tem condição de levar a gravidez adiante, o pré-natal é caro ter um bebê. A lei já assegura, desde o ano de 2008, os alimentos gravídicos. Significa isso que é possível entrar com uma ação de alimentos contra o pai, para que o pai pague pensão à mãe, para que ela utilize essa pensão para custear os gastos com a gravidez. E a partir do momento que a criança nasce com vida, essa pensão automaticamente já passa para o filho. Então, quem é que está sendo titular da pensão de alimentos? O bebê, o nascituro, os chamados alimentos gravídicos. Passando um pouco pela doutrina constitucional, nós trouxemos aqui o ensinamento do professor da USP,
ex-ministro do STF, professor Hélio Grau, onde ele diz com todas as letras: o nascituro, sendo sujeito de direitos, embora não seja dotado de personalidade civil, é sim alcançado pela afirmação contemplada na Constituição do Brasil da dignidade da pessoa humana e do direito à vida. Então, olha só, é a lei que diz, é a doutrina que diz, é a ciência jurídica que diz que essa vida há de ser preservada. Portanto, provocar aborto em si mesmo, ou consentir que outro não provoque, é um crime apenado com pena de detenção de 2 anos. Aquele que provoca o aborto sem o consentimento da gestante comete um crime de aborto apenado com reclusão de 3 a 10 anos. E provocar o aborto com o consentimento da gestante também reclusão de 1 a 4 anos. Então nós podemos ver que a mulher é a menos penalizada. E aquele que pratica o aborto nela, com ou sem o consentimento dela, é que vai pegar a reclusão de 1 a 10 anos, uma pena bastante pesada aí do nosso Código Penal. E não se pune o aborto praticado por médico quando não há um meio de salvar a vida da gestante, ou no caso do estupro que eu já comentei aqui. Então essas são as hipóteses da descriminalização do aborto no Brasil. Para salvar a mãe e para debelar uma gravidez violenta. E aí eu queria fazer uma reflexão ainda na área do direito ambiental. Olha que interessante. Se você coletar o ovo de uma tartaruga marinha, você está cometendo crime ambiental. Porque os ovos da tartaruga, eles são protegidos pela lei de crimes ambientais. Se você, por exemplo, for pescar, tem algum pescador aqui? Tem uma época do ano, na época das chuvas, no final do ano, não se pode pescar, porque é tempo da piracema. E por que não pode pescar na época da piracema? Porque os ovos dos peixes são preservados pela lei ambiental. Se você pescar os peixes nessa época, cometerá crime. E aí, vamos também lembrar o caso das araminhas azuis. Se você for lá e pegar, coletar, destruir o ovo de uma araminha azul, você está cometendo crime ambiental. Então, meus irmãos, eu experimento. Se a lei ambiental brasileira protege os ovos dos animais irracionais, o que a lei deve fazer em relação aos ovos humanos? Porque o zigoto é um ovo, é uma célula ovo. Se preservamos os ovos dos animais, devemos preservar os ovos humanos? Mas há prognósticos. Tem uma PEC que visa, a PEC é uma proposta de emenda constitucional que visa incluir lá no artigo 5º da Constituição que o direito à vida começa desde a concepção. Isso é desnecessário, porque a lei internacional já fala isso, o Código Civil também. Mas querem colocar lá para ficar mais claro. Está em votação o Estatuto do Nascituro, tem 3 projetos de reforma do Código Penal, e há no país inteiro diálogos e campanhas de esclarecimento e formação de opinião pró ou contra o aborto. E nós, obviamente, como vocês observaram, somos totalmente contra o aborto e totalmente a favor da vida humana a partir da concepção da fecundação. E essa ação que nós estamos discutindo aqui hoje, então, ela se baseia, inclusive, num precedente do ano de 2012, que foi a questão dos anencéfalos. E aí, cabe aqui fazer uma comparação rápida entre as duas hipóteses. Primeiro que o termo anencéfalo é um termo equivocado, porque qualquer parte do cérebro é considerado já, por exemplo, se você tem um tronco cerebral, é uma parte do cérebro. Se é o cerebelo, é uma parte do cérebro. O que dizem que é a anencefalia é porque há uma malformação e
aquela criatura não desenvolve os hemisférios cerebrais. Então, ela tem cérebro, ela tem tronco, tem cerebelo, mas ela não tem o pleno desenvolvimento dos hemisférios cerebrais. E lá naquela hipótese, no ano de 2012, nós lá estivemos acompanhando o julgamento em Brasília, e o Supremo Tribunal Federal votou de 8-2 de que não é crime fazer a interrupção terapêutica da gravidez do anencefalo. E o principal argumento que lá eles usaram naquela época é de que o anencefalo não tinha viabilidade de vida. Ele nasceria para morrer, viveria apenas alguns minutos, apenas algumas horas. Mas lá, sentada no colo da sua mãe, naquele tribunal, estava a menina Vitória de Jesus, com 2 anos e 2 meses, diagnosticada como anencefalo, diagnosticada com acrania. Estava ela lá, viva, no colo da sua mãe, com 2 anos e 2 meses. Portanto, esse argumento também foi um argumento sofista, um argumento completamente equivocado. Eu ficava observando ali que os ministros eles ficavam incomodados com a presença daquela criança, porque os votos deles, 80% eram favoráveis à descriminalização, e a menina estava lá, mostrando que ela vivia. Em Barbacena, nós tivemos lá o Fabinho com 1 ano e 3 meses de vida, diagnosticado como anencefalo e com acrania. O que essas crianças não têm é a calota craniana, porque o resto do crânio elas têm. Existe toda a parte inferior do crânio, ela só não tem aqui essa parte superior, que é só uma pele que reveste. Essas crianças são capazes de sentir, essas crianças são capazes de amar, são capazes de viver. Mas lá, naquele momento, a cegueira daquele tribunal fez com que eles votassem a favor da morte contra a vida. Nesse julgamento de agora será diferente. Porque, embora a composição do Supremo Tribunal Federal, que lá está, seja constituída de materialistas, o principal argumento deles não vai poder ser usado agora. Porque os microcéfalos nascem para viver. Há microcéfalos idosos. Há microcéfalos que se formam em faculdades. Há microcéfalos que têm uma vida bastante normal. E se nós permitirmos o aborto dos microcéfalos, vamos ter que permitir o aborto dos portadores de síndrome de Down, dos portadores de qualquer tipo de debilidade física ou mental, porque nós vamos estar, como dizia o Dr. Francisco, diante da eugenia autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. A criança vem com qualquer defeito, mata essa criança. Eu conversava com um médico amigo acerca dessa questão para obter ali informações técnicas, e o Dr. Frederico Prado me dizia: senhora Luciana, nós estamos vivendo aqui no Brasil um momento histórico que é, pela primeira vez aqui no nosso país, a existência das Paralimpíadas. E observe lá os atletas paralímpicos, todos eles com uma deficiência, ou de nascença ou adquirida. Se nós formos autorizar a morte dos portadores de necessidades especiais, junto da medalha que nós vamos dar àquele campeão, nós temos que dar a ele também uma bala de fuzil com um veneno, porque teremos que matá-lo, uma vez que ele não pode viver, uma vez que é portador de necessidades especiais. E aí a gente observa como que a questão do aborto é grave, que é exatamente isso que nós vamos estar fazendo. O feto tem uma debilidade, vamos matar o humano, então vamos ter que matar todos os portadores de necessidades especiais. E eu pergunto para você: você é portador de alguma necessidade especial? Você quer morrer? O seu filho é portador, você quer matar o seu filho? O seu familiar? A questão é gravíssima. E nós precisamos ter serenidade para lidar com ela. Há um movimento na qual a Federação Espírita Brasileira faz parte,
que é o Brasil Sem Aborto, o Movimento Nacional da Cidadania pela Vida, que organiza manifestações, passeatas. Existe um bloco no Congresso Nacional muito forte, e nesse aspecto nós precisamos aqui de fazer um louvor aos nossos irmãos evangélicos, porque eles são muito politizados, e eles têm muitos representantes no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado. E são os nossos irmãos protestantes, evangélicos, os mais aguerridos defensores da vida lá no Congresso Nacional. E aí nós nos juntamos a eles nesse movimento. Protestantes, evangélicos, católicos, espíritas, umbandistas, budistas, shintoístas e todos aqueles que têm uma crença em algo além da matéria precisam de se juntar nesse movimento para defender a vida do Brasil. Se vocês quiserem fazer isso, lá no programa E-Cidadania do Senado Federal, tem uma enquete sendo feita lá, sugestão número 15 de 2004, que é essa que eu falei com vocês, que regula a interrupção voluntária da gravidez dentro das 12 primeiras semanas de gestação, através do SUS. E aí você pode clicar lá e consultar. A última vez que eu consultei foi no mês passado, no dia 15 do 9, e lá as pessoas, 188.709 eram a favor do aborto e 159.452 eram contra o aborto. Então nós espíritas podemos dar nossa contribuição. Vai lá, entra no site E-Cidadania lá do Senado, cadastra o seu e-mail e vota. Vota contra o aborto para a gente reverter. Porque os nossos senadores, eles levam em conta a enquete como argumento. Eles vão falar aqui, olha, se hoje for votado esse projeto de lei, hoje o aborto passaria, se fosse levado em conta só a enquete feita no site do Senado. Então nós estamos estimulando a população que defende a vida a entrar lá e clicar contra, para que nós possamos preservar a vida humana desde a concepção. Porque, respeitando a vida, nós vamos dizer não ao aborto, vamos participar de um plano divino para a nossa vida e para a vida da nossa sociedade. Porque eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida plenamente. Pela atenção de vocês, nosso muito obrigado. E voltem para o site e digam não ao aborto, e sim à vida. Muito obrigado. Os nossos agradecimentos ao nosso grande companheiro Luciano, a doutora Ana Barbacena, que possa levar essa iluminação maravilhosa, essa paz que aqui se encontra. Que Jesus possa te abençoar para que continue nessa caminhada maravilhosa. E a todos vocês que aqui estão conosco, que possam voltar, porque amanhã nós teremos o nosso companheiro Fábio Fortes, que vai nos trazer Enquanto é Dia, sobre a apresentação musical do nosso companheiro Iaçu, Os Três Rios. Portanto, é muito importante sabermos refletir sobre tudo isso que nos é oferecido, para que nós venhamos a sentir o quanto nós somos importantes e quanto nós estamos importantes durante esse período reencarnatório, enquanto que outros que já foram retirados muitas vezes dos ventres, tantos outros que ainda sofrerão pelas mesmas atividades negativas, mas que, embora tenhamos conhecimento, como o próprio Luciano nos colocou, aquele que praticou anteriormente, no dia de hoje, pode estar sofrendo para que se corrija, mas no
podemos esquecer da bondade do Cristo e dizer que nos estão a todos com igualdade. Portanto, tudo aquilo que se faz em prol do outro é do amor, é da proteção de Deus. É necessário que nós estejamos sempre prontos a participarmos e encontrarmos em condições de fazermos também a mesma defesa. Portanto, nós vamos encerrar o nosso trabalho à noite, rogando a Deus Todo-Poderoso para que possa nos abençoar, para que ao sair daqui possamos levar para os nossos lares essa energia maravilhosa, energia essa que nos conduz a uma força tamanha de desenvolvimento, de alegria, para que nós possamos trabalhar em nós a paz interior, paz esta que o próprio Cristo nos deixou. Portanto, que tenhamos uma boa noite e mais uma vez agradecemos a presença de todos. É o nosso companheiro do Senhor. Siga em paz. Muito obrigado a todos vocês.